Que a graça e a paz esteja com cada um de vocês, meus queridos. Vamos continuar estudando, o Antigo Testamento, e hoje nós vamos trabalhar o livro de Samuel, tanto o 1 Samuel quanto o 2 Samuel. Nós vamos fazer alguns destaques mais genéricos em relação aos dois livros e coisas específicas acerca dos personagens principais dessas duas composições, que na verdade eram na Bíblia hebraica, um só livro, um livro de um profeta anterior, que é Samuel, anterior ao cativeiro babilônico. Então hoje vamos estudar. Primeiro vamos ver nossos objetivos. Ter uma visão histórica da monarquia nos livros de Samuel, arquitetar o coração diante da soberania de Deus e pedir perdão ao Senhor se houver julgado alguém pela aparência, lembrando a situação ali tanto de Davi quanto também de Saul, Estava julgando pela aparência dos irmãos, no caso de Davi, e a própria aparência, de Saul, Ele era aquela figura pública que chamava a atenção, e as pessoas queriam isso na época, Então, vamos começar aqui os nossos estudos acerca desses dois livros da Bíblia, que são livros fascinantes, viu? Você fica empolgado com as histórias, com a trama, que se desenrola ao longo do tempo, A gente sabe que quem viveu momentos de aperto muitas vezes, mas tem coisas muito interessantes nesses livros. Só adiantar aqui. Bem, introdutoriamente, Samuel é uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento. Ele foi sacerdote, profeta, juiz e teve a tarefa de ungir dois reis, o rei Saul e, na sequência, o rei Davi. Ele não participou da coroação propriamente dita de Davi, mas deixou tudo encaminhado para que pudesse acontecer. O livro que leva o seu nome é igualmente importante. Ao ler as histórias ali narradas, compreendemos como Israel deixou de ser um grupo de tribos para se tornar um reino. É muito importante, gente, a gente compreender isso, porque até o livro de Juiz, até o período do juiz, Samuel ele é o último juiz nesse formato de liderança do povo. As tribos de Israel, elas existiam na terra de Canaã, na Palestina, mas elas faziam alianças temporárias. A gente vai ver entre Efraim, os Gileaditas, entre Judá e alguns outros povos e algumas outras tribos. Mas o que a gente vai perceber é que somente na monarquia, em Saul a gente tem uma relativa unificação, mas isso vem se estabelecer com Davi. É tanto que posteriormente, quando há um cisma, quando quebra no reinado de Roboão, eles falam assim, o que nós temos com a casa de Davi? Por um tempo foi interessante manter essa aliança, todos uma só nação, mas depois eles quebraram isso e virou Israel Norte e Israel Sul. Então, até com dois reis especificamente, quando o Israel é dividido. Então, a nação dividida, ela tende a cair mais fácil. O livro, o autor dele é o Samuel. Aí a gente vai assim, mas como é que foi Samuel? Que se no segundo o livro ele já estava morto, Aqui a gente dá a atenção, assim, no primeiro livro, a quem está apresentando a história, quem é que está mais atuante na história. É claro que aqui tem um trabalho dos cronistas, dos reis, em registrar como é que aconteceu a transição, como é que aconteceu a passagem da teocracia para a monarquia. Então, essas ações são registradas pelos escribas, pelos responsáveis aí por manter o registro da história do Senhor ao longo das eras, dos séculos. E aí quando se diz atribui a Samuel por conta dos destaques que são feitos principalmente no primeiro livro de Samuel. A presença dele, a força profética que ele tinha. E a data de 1110 a.C. a 970 a.C. Depois disso vem outros momentos. Essa é a data de Samuel, tá? A gente depois vai passar pelo período de reis, também tanto descrito no livro de Crônicas como também no livro dos reis. O alvo é mostrar a transição da teocracia para a monarquia. E aí vemos os versículos chaves. O primeiro deles, lá do primeiro livro,
capítulo 15, versículo 22, que diz o seguinte: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor que a gordura dos carneiros. Obedecer é melhor que sacrificar, seria o resumo desse versículo. E o capítulo 7 de 2 Samuel, versículo 16, diz o seguinte: Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Isso aqui é uma promessa feita ao rei Davi. Tanto que essa aliança, né, que é feita entre Deus e Davi é registrada. Então aqui a gente tem esse relato. Bem, vamos passar aqui para um esboço do livro, né? A gente sempre coloca, né, o livro de 1 Samuel. A gente tem, queridos, aqui o juizado de Samuel, que é assim, um tipo de regime de governo que era baseado na revelação que Deus dava ao povo, né, através desse juiz. Tanto que quando o juiz andava na linha com Deus, o povo prosperava, mas se o juiz viesse a desandar, o povo também desandava. Então aqui a gente tem uma transição para a monarquia. Lembrem, eu vou destacar daqui a pouco sobre um detalhe na vida de Eli, que essa transição se dá porque os filhos de Samuel, eles também não têm condições de dar continuidade ao ministério que ele exercia. Da mesma forma que os filhos de Eli não tinham condições, os filhos de Samuel também não tinham condições. Isso fortaleceu o desejo do povo de pedir um rei, porque aqui tinha se iniciado uma era de profetas de liderança a partir da profecia do Senhor. É claro, Samuel inaugurou algumas escolas inaugurou uma escola de profetas, os discípulos se reuniam em torno desses profetas, mas o povo ainda continuou pedindo a rei. Então vem aqui no capítulo 8 de Samuel, a gente tem o pedido do povo e a eleição de Saul, e a partir do capítulo 3 a gente vê as besteiras, né, que Saul havia cometido. O ápice das besteiras de Saul se dá no capítulo 15. Então a gente tem um reinado de Saul rejeitado e o reinado de Davi antecipado. Como assim antecipado? Se Saul continuasse de acordo com a palavra do Senhor, continuasse servindo a Deus de coração, ele teria reinado por muito tempo, mas por não ter feito isso, o seu reinado foi antecipado. E aí vem toda aquela perseguição, né? O final do livro de 1 Samuel é Saul tentando manter o seu reinado e começou a perseguir o seu futuro substituto. Então a gente tem uma trama muito pesada, né, nesse finalzinho do livro de 1 Samuel. Já quando a gente chega em 2 Samuel, o primeiro capítulo vai tratar justamente desse comunicado da morte de Saul. Aí a gente vai ter sempre aquela perspectiva de Davi, né? Não toque no ungido de Deus. Eu sei que algumas pessoas hoje usam esse versículo de maneira até leviana para ninguém falar nada contra a liderança, mesmo que essa liderança ela seja uma liderança ineficiente, uma liderança que não vai de acordo com a palavra do Senhor. Eu creio, meus queridos, que quando uma pessoa que não é do Senhor, ela está à frente, e a igreja ela ora, ela pede ao Senhor por mudanças, o Senhor toma providências. Eu creio muito nisso. É claro que tem pessoas que levantam oposição somente pelo ato de querer fazer essa rebeldia contra a liderança, né? Porque não gosta do líder ou porque gostaria de estar no lugar do líder. Lembrem sempre disso, né? Não tocar no ungido do Senhor tem essa perspectiva de ungido do Senhor. Não tem aqueles que estão, não diz respeito a qualquer um que está na liderança, porque talvez ele tenha começado bem, foi o caso de Saul, mas não está terminando bem, precisa ser substituído, né? Ou melhor, não está continuando bem, precisa ser substituído. Davi sobre as bênçãos de Deus é a primeira parte do livro, né, de 2 Samuel. Vai do capítulo 1 ao capítulo 10. Aí, para variar, né, o pecado de Davi narrado no capítulo 11. E aí vem uma situação difícil para Davi, né? Porque Davi
ele passa por um momento, enquanto não reconhece, não se arrepende desse pecado, ele passa por um momento difícil, inclusive dentro da sua própria casa, né? Então, a gente vai ver esse detalhe daqui a pouco. E os capítulos finais, né, do livro de 2 Samuel trata justamente de algumas vitórias, de algumas coisas que aconteceram no reinado de Davi, uma retrospectiva, né, e um prospecto daquilo que vai acontecer um pouquinho mais à frente em relação ao reinado de Salomão. Então a gente tem aqui esse panorama, né? Depois dê uma olhadinha folheando a sua Bíblia que você fica essa noção, né, fica bem mais apurada em nossa mente. Vamos lá para os detalhes, né, desse livro. Se fôssemos resumir esse livro em uma frase, seria a seguinte, né? Deus incluiu a monarquia em seu programa, ungindo Saul no início, mas manifestando em Davi o cumprimento de suas promessas. Originalmente, como eu disse a vocês, né, era só um livro e depois passou, por conta da tradução, que aumentou muito, né, o tamanho de palavras. Né? Foi uma coisa você ter as palavras no original em hebraico e quando vai traduzir para o grego, né, que foi uma das primeiras traduções do Antigo Testamento, a tradução chamada Septuaginta. Então, quando se traduz, percebe-se que o volume de palavras cresceu muito. Então, preferiram dividir o livro em 1 Samuel e 2 Samuel. Então, a gente da cultura mais ocidental, a gente preferiu manter os dois livros de acordo com a tradução da Septuaginta. Bem, alguns destaques aqui do livro de Samuel. Né? A gente tem o início do livro de Samuel destacando a figura do seu personagem principal ali, pelo menos no início, que é justamente a figura desse sacerdote, profeta e juiz chamado Samuel, e como se deu as circunstâncias, né, do seu nascimento e também a sua criação ali junto a Eli. Então a gente tem primeiramente assim, um texto belíssimo, né, que trata da oração de Ana, né, o dilema de Ana em relação ao seu marido, em relação também à esposa que o seu marido tinha também, mas como Deus reverteu essa situação de Ana e como Ana agradeceu ao Senhor por isso, né? Então a gente tem esses versículos de destaque. Então aqui a gente tem em relação a Samuel, tem o nascimento e infância, Samuel com o ministério triplo, né? Quando a gente fala triplo, profeta, juiz e sacerdote. Uma palavra sobre Eli e a reação de Samuel à monarquia. Isso a gente tem também num quadro mais à frente. Deixa eu ver se ele aparece aqui pra gente. Não, não aparece aqui. Eu tenho na revista, mas não tenho no quadro, na transparência. Quando a gente olha para essa rejeição que Samuel tem em relação à monarquia, não é uma tentativa de manter o seu status. Lembra que Samuel já estava no finalzinho da vida, mas é uma tentativa ali de manter o povo diante da palavra do Senhor. E aí vem o que Deus coloca, né? Olha, Samuel, o povo não está rejeitando a vocês, estão rejeitando a mim. Eles não querem mais seguir o meu conselho, eles querem seguir o conselho de outro homem. Então aí Samuel apresenta, pela orientação do Senhor, quais são as características de um rei e o que esse rei terá de benefícios em relação à sua vida, né, à sua atuação diante do povo. E vamos aqui fazer um comparativo, né, entre a postura de Davi e a postura de Saul, né? A origem, né? Saul era de Benjamim, Davi era de Judá. Em relação à aparência, né? As pessoas exaltavam a figura de Saul, né? Pela sua beleza, pela sua postura. A sua postura a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E Davi ele era elogiado. Ele não era essas belezas todas não, como colocar não. Era um rapaz tinha um fino trato, um cabelo vermelho, sempre se destacando essa questão dos ruivos na Bíblia, né? Atitude, procurava jumentas, o Davi pastoreava ovelhas. Em relação ao profeta, ele foi ao encontro do profeta, já Davi, o profeta veio ao encontro dele. A unção. Caminhando para fora da cidade, o espírito se apossou de Saul,
mas saiu dele porque Deus o havia rejeitado como rei. Davi, no meio de seus irmãos, o Espírito se apossou de Davi e não o abandonou até a morte do rei. E aí vem a questão da coroação diante de todo Israel. Aí Davi, aquilo que eu disse a vocês, primeiro ele foi reconhecido como rei em Judá, depois diante de todo Israel. Então assim, começou a fazer um bom trabalho em Judá, as pessoas reconheceram o seu trabalho e resolveram fazer um pacto, tornar Israel uma única nação. A postura de Saul era presunçoso e orgulhoso. Aí, se a gente olhar direitinho, gente, preste atenção quando Davi começa a ter destaque no reinado de Saul. Lembra daquela história de Davi e Golias? Onde é que Saul estava? Saul estava comandando de uma tenda à distância. Em Davi ele continua no campo de batalha até já não ter mais forças para isso. São os seus soldados que dizem, olha, não tem como a gente ficar te protegendo, porque você já não tá mais já não é mais esse guerreiro todo, e a gente ficar de olho no inimigo. É melhor que você fique num lugar seguro. Aqui é o contrário, né? A gente vai perceber que Davi ele foi afastado, né, do campo de batalha, e Saul ele se afastou e ficou pedindo quem seria o guerreiro que viria contra Sansão não, contra Golias, né? Então a gente vai ver essa característica, né? Enquanto Davi ele tentou manter a sua vida de combatente até o final. Há alguns personagens de destaque, né, nesses livros, né? O Jonatas, que foi um filho de Saul, mas muito amigo de Davi, cunhado também de Davi, né? Porque a premiação por derrotar Golias era casar com a filha de Saul. O Abiatar, que ele foi um sobrevivente daquela matança promovida pelo rei Saul, e esse sacerdote, né, ele saiu e foi contar a Davi o que tinha acontecido, né, onde tinha o erro dos dois e tudo o que aconteceu. Uma outra figura importante também, a figura de Abigail, a esposa de um rapaz imprudente, né, de um senhor imprudente, que tentou a fazer uma confusão contra os soldados, né, de Davi, contra Davi e contra seus soldados, né? Então ela vai ali, toma uma postura, ela apazigua a situação, ela realmente media ali um conflito que estava para por fim ali a sua casa. Depois que o seu marido morre, Davi a toma como esposa pela inteligência, pela sensatez que ela tinha. Temos a figura do Joabe, que era um comandante leal a Davi, mas que às vezes passava da medida em relação à sua postura, né? Então, até o autor da revista, ele fala sobre a questão da lealdade, mas seguindo os princípios. Aqui Joabe, às vezes, ele passava um pouco da linha, ele tramava um pouco, ele era influenciador, e aí a gente precisa ter cuidado, às vezes, com as pessoas que estão próximas a gente, porque quando elas tentam nos influenciar, precisamos ter um senso crítico de entender se uma influência é positiva ou se uma influência é negativa. Em alguns momentos, Joabe era extremamente zeloso, mas em outros ele se valia de alguns recursos que não eram tão legais assim, né? E aí vem Absalão. Absalão tem um nome mais irônico da Bíblia, né? Absalão significa pai da paz, né? Avshalom, pai da paz, mas é o cabra que fez mais confusão no finalzinho da sua vida, né? Até ter a sua vida, até perder a sua vida, ele perseguiu Davi, e é claro, ele começou com uma situação que foi séria dentro de casa, que não foi tratada como deveria pelo pai Davi, não pelo rei Davi, pelo pai Davi. Absalão é filho de Davi, então teve uma questão de um abuso, uma questão de uma negligência, uma falta de punição. Davi permitiu que a personalidade de Absalão fosse concentrada em cima de um ódio tremendo. Então, e isso se rebelou-se contra Davi. Absalão também muito carismático, fez a cabeça de muitas pessoas para estarem com ele e no final das contas começou a perseguir Davi.
No final, quando Absalão ele vem a morrer, Davi fica aos prantos, né? Perdeu um filho, né? Por mais que o filho estivesse perseguindo, mas perdeu um filho. E aí quem chama a atenção dele, né, o comandante do seu exército, não era melhor que seus soldados tivessem morrido como estavam morrendo. E aí o comandante ele chega para Davi e dá um chá de realidade nele. Ele fala, você pode sofrer o que você quiser, você perdeu um filho. Mas não faça isso na frente do seu povo, não, na frente dos seus soldados que estavam dando a vida por você e o seu filho estava matando todos eles. Então, se você quiser continuar à frente desse reinado, tome uma postura como rei. Então, Davi ali, aí a gente vai ver uma influência positiva do Joabe, né? Então, Davi ali, ele engole aquele choro, né? E se posiciona diante do que estava acontecendo, porque a reação de Davi foi realmente desproporcional. Não estou dizendo que não seja um sofrimento perder um filho, mas foi desproporcional por não medir o que estava acontecendo com os seus liderados, né? Então a gente tem esse destaque. E finalizando, né, esse estudo, né, perceba que eu estou fazendo bem um panorama, né, uma visão muito resumida, né, do que tem no livro, né, são 2 livros, assim, com uma quantidade até considerável de capítulos, mas que vale a pena a nossa leitura. Então a gente faz aqui alguns destaques principais. O primeiro livro trata prioritariamente da vida de Samuel e do reinado de Saul. O segundo livro, principalmente da vida de Davi e como Davi reinou e finalizou o seu reinado, né, passando aí a bola para o Salomão, né? Finalizando aqui, concluindo, nós podemos dizer que Samuel é um livro de transição, mas também é um livro de histórias fascinantes. Do começo ao fim, Samuel nos mostra como a soberania de Deus entra em ação para consolidar a monarquia instruída por ele, né? Tais verdades dão ao crente a confiança de que os planos de Deus serão cumpridos, ainda que ainda que vez por outra, algum obstáculo ou pessoa se interponha no caminho. Meus queridos, os livros de Samuel, eles nos dão um panorama de como pessoas, em determinados momentos, quando seguem a palavra de Deus, conseguem acertar em suas decisões. E como essas mesmas pessoas, quando não consideram a palavra de Deus, muitas vezes têm atitudes desastrosas. Nos 2 personagens principais, Saul e Davi, nós vemos essa característica. O caminho de Saul foi um caminho irreversível, já o caminho de Davi teve uma reversão, né? Davi teve uma falha gravíssima no seu ministério, mas uma falha do ponto de vista também moral. O Saul era mais espiritual, era mais espiritual a falha dele. Então Davi ele tem, claro, essa falha moral refletiu no seu aspecto espiritual, sim. Só que em vez de procurar subterfúgios para a sua falha, Davi ele pede perdão. Davi ele manifesta um arrependimento e tenta consertar esse erro. Paga o preço por isso. E aí vem a diferença, né? Por isso que torna-se Davi chamado um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele nunca falhasse, mas porque ele apressava assim, a se arrepender e buscar de novo a face do Senhor. Um retrato disso a gente vê no Salmo 51, que é um salmo de arrependimento, um salmo de confissão. Queridos, esse é o estudo, né, dessa manhã. Eu espero que Deus continue aí abençoando a sua vida e até a próxima.